Deus é bom. Glória a Deus. Que bênção estar aqui com vocês. E, como eu disse, deixa eu me arrumar aqui. Eu vou ser bem objetivo, porque o pastor Arlindo foi lá na nossa igreja pregar, no Avivamento Bíblico. E aí, irmão, é o seguinte, ele pregou lá, e aí quando ele terminou a mensagem, ele olhou para mim assim, fica a dica, tá? Ele acabou 20 minutos antes, e aí eu falei, meu Deus, e agora? Que responsabilidade para pregar na igreja do pastor Arlindo. Ele só terminou a mensagem 20 minutos antes, então eu tenho uma tarefa aqui de ser breve, mas com muita sensibilidade ao meu coração, de poder compartilhar aquilo que Deus ministrou. Amém, queridos? Por favor, abra a sua Bíblia sem perca de tempo. Bom, os meninos iam apresentar eles, mas eles desceram, então, cadê? Deixa eu ver. Alguns sumiram, acho que foi beber água, depois eu apresento eles, tá? Abra sua Bíblia, por favor, para a gente ganhar tempo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do verso 1 ao 7. Quero compartilhar algo com você aqui, que Deus gerou em meu coração, e eu estou com uma expectativa, ou melhor, deixa eu corrigir a minha fala, eu estou tentando corrigir a minha fala, já faz uns dias, porque eu ministrei na igreja há poucos dias sobre expectativa e realidade, e aí quando a gente olha para o significado de expectativa no vocabulário, significa incerteza, significa insegurança. Então eu tenho, sabe, tentado corrigir esse vocabulário. Eu não tenho uma expectativa, eu tenho fé que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Eu tenho essa fé. Olha aí, quase saiu de novo. Todos encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram partes da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Somente até aqui. Está ali, por favor, coloca aí aquela arte do tema da mensagem, só para a gente fixar ela na memória aqui. Tem aí a arte? Por favor, só para a gente fixar aqui. Que impacto nossa fé está causando? Eu vou estender um pouquinho mais esse tema. Que impacto nossa fé está causando na vida real? Porque o que a gente tem visto por aí hoje é uma fé que tem impactado, mas uma fé virtual. E eu, fico intrigado com isso, porque muitas pessoas conseguem, falar da fé no mundo virtual de uma forma tão bonita, mas quando parte para a prática, no dia a dia, tem uma dificuldade tão grande em expressar Cristo, expressar o Evangelho, a palavra vivida. Esse Evangelho virtual, querido, esse impacto, essa fé virtual, a gente precisa rever algumas coisas nessa noite sobre esse tema. Qual é o impacto que a nossa fé está causando na vida das pessoas? Qual é o impacto que essa fé tem causado na vida das pessoas que estão próximas de mim e de você? Nós vivemos um tempo onde a informação ela corre, ela voa, é muito rápida a informação. Se acontecer algum problema com o pastor Antônio aqui agora, daqui 1 minuto você corre nas redes sociais, está lotado de mensagens, as pessoas compartilhando. E é interessante que nós vivemos um tempo onde o legal é curtir, o legal é compartilhar. E inclusive, amados, muita coisa é legal, mas não é moral. Muita gente compartilhando coisas que não é coerente com os valores que pregamos. A pessoa às vezes nem lê o que está ali na mensagem, e ela já vai lá rapidinho, já clica ali, curte, compartilha, não viu o conteúdo, não viu quem disse aquela frase, mas é legal.
Mas cuidado, porque nem sempre o que é legal é moral. Essa história de que não tem nada a ver. Ah, pastor, você está sendo radical, está todo mundo compartilhando, está todo mundo falando desse assunto, por que não fazer? Não tem nada a ver. As redes sociais, elas viraram um campo de batalha, sabe, um campo minado, onde muitas vezes o alvo, inclusive, não é o inimigo das nossas almas. Se nos juntássemos para usarmos as redes sociais, as mídias sociais, para pregar a palavra, para falar do reino do nosso Cristo, mas parece que virou um campo minado, sabe? Eu lembro, nunca me esqueço de uma frase que uma vez o pastor Orlando disse: o fogo amiga. A internet virou um campo minado, e o fogo não é contra o inimigo, o fogo é contra o próprio amigo, é o fogo amigo. Aí vem de onde você menos espera, querida. São igrejas partidárias, os irmãos são partidários, as famílias. Eu não sei se aqui aconteceu isso, mas na minha igreja aconteceu, na minha denominação aconteceu, de famílias onde o pai era, vou falar o nome, tá? Bolsonaro, e o filho era PT, e aí deu perca total mesmo, deu PT, porque deu briga, e virou um duelo dentro de casa, virou, sabe, um problema sério. São famílias partidárias, e aí vai para a rede social, fazendo desabafo. O que é isso, querido? Se não é o amor se esfriando. Precisamos tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, com o que a gente curte, porque rapidamente esse negócio se espalha, e se a gente não se atentar, não cuidar, isso vem gerando uma frieza, esse amor vem se esfriando, e as pessoas parecem que estão desenvolvendo aqui um prazer em compartilhar a dor e o sofrimento do próximo. Você quer ver um negócio interessante? Há uns anos atrás, acontecia um acidente, as pessoas paravam e se sensibilizavam com a situação, todo mundo queria ajudar de alguma forma. Agora, guarda isso que eu estou te falando, quando você se deparar com um acidente de trânsito, ou com algum tipo de tragédia, o que mais tem é gente com o celular na mão filmando. As pessoas preferem registrar a dor, as pessoas têm um prazer em compartilhar a dor do outro. Eu fico me perguntando às vezes, quando eu vejo, eu já me deparei com essa cena, eu estava na BR, indo para Pimenta Bueno, e faz um tempo isso, e aconteceu um acidente e eu cheguei bem na hora, e é incrível, gente, como parece formiga, sabe, vai chegando gente, e gente com o celular na mão, tirando foto, e já vai compartilhando, o negócio já toma uma proporção, e eu fico me perguntando às vezes, será que se fosse o pai dele, se fosse a mãe dele, se fosse o filho dele, ele estaria compartilhando isso com tanta eficiência, com tanta rapidez? Você já viu alguém no velório do pai ou da mãe catar um smartphone e fazer um selfie? Você já viu alguém fazer isso? Você já viu alguém num velório, sabe, está todo mundo ali triste, sofrendo a dor da perca, e algumas pessoas rindo lá dentro, fazendo um selfie lá no caixão? Por que a gente não faz isso? Em respeito à pessoa que está ali, à família que está ali enlutada. Agora, as pessoas não têm mais essa sensibilidade em compartilhar a dor, a tragédia do outro, e isso vem gerando uma frieza. Lá no livro a carta a 2 Timóteo diz o seguinte, amados, no capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Escute isso: homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Esse é o retrato perfeito da humanidade que nós estamos nos tornando. Esse é o retrato perfeito. Por que eu falo nós? Por que eu incluo nós? Porque é a leitura que eu faço quando eu olho para a igreja de hoje, a igreja brasileira. Parece que a gente vem deixando as coisas simples do Evangelho, a simplicidade, a verdade do Evangelho, e se apegando a essas coisas, querido, que vão ficar tudo aqui. A gente está deixando de se apegar às coisas do alto, e aí as amizades ficam cada vez mais superficiais,
O camarada tem 5.000 seguidores nas redes sociais, mas ele não tem um amigo para conversar. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você tenha alguém na sua família que está vivendo esse dilema, que tem ali na rede social 5.000 seguidores, mas não tem um amigo que ele possa sentar, conversar. São amizades superficiais. E aí, você vê pessoas correndo para as redes sociais, fazendo desabafos, que dá dó de ver, expondo a própria família, expondo amigos de longas datas. Isso é triste, querido. Isso é triste porque mostra que esse amor, o amor de Deus em nós, ele está se esfriando e está faltando amigo de verdade, sobrando seguidores. Faz uma análise. Chega em casa, pega lá o teu Instagram, teu Facebook, o que mais você tiver de rede social, e dá uma olhada, dá uma peneirada. Vê quem de fato você pode contar. Vê de fato quem que você pode, querido, contar com ele num momento difícil da sua vida, num momento delicado. Você vai ver que vai dar para contar na mão, numa mão só. Você vai contar quem são os amigos de verdade. Queridos, mas calma, não se espante, esse negócio não é novo não. Esse negócio não é de hoje. Jesus também sofreu com esse mesmo mal. Ele estava sempre rodeado de seguidores. Jesus estava rodeado o tempo todo de seguidores, pessoas consumistas, viciadas em milagres, ou simplesmente curiosos, prontos para dar um like ou um dislike. Não gostei do que Jesus falou, dislike, porque é assim que está acontecendo agora. Essa geração com tanta informação, tem pessoas agora nos assistindo, e algumas pessoas de repente vão olhar e vão dizer, não gostei, e vai lá e vai dar um dislike. Algumas pessoas vão olhar, caramba, gostei, que legal, like, vão curtir. Essa é a geração que tem a opção de correr, de sair. O pastor Lindo orava aqui no início do culto, eu achei muito interessante. Por quê? O desafio de cultuar a Deus em casa. O desafio, querido, porque é muito, sabe, cômodo você estar em casa, sentado no seu sofá, bem à vontade. Talvez você, homem, está em casa só de shorts, sem camiseta, muita vontade dentro de casa, e você está ali, agora eu vou cultuar a Deus. E às vezes eu fico intrigado com esse negócio, porque quando a gente vem para a igreja, a gente coloca a melhor roupa, a gente dá o nosso melhor, a gente não vem de qualquer maneira, mas em casa a gente vai cultuar a Deus, entre aspas, a gente fica, meio largado, bem à vontade, e aí o culto começa, e está aqui o pessoal celebrando, louvando a Deus, e aí basta chegar um cliquezinho no WhatsApp, um sinalzinho. Como é que é aquele subiozinho do WhatsApp? Como é que é? Ih, secou aqui o bico, não dá para subiar. Como é que é aquele assovio do WhatsApp? Faz alguém aí para mim, faz. Alguém faz aí, por favor, aquele assovio. Eu sei que você sabe. Olha lá, ó. Estou falando que vocês sabem. Aí chega uma mensagem no WhatsApp na hora do culto. O cara está deitado no sofá, olhando para a televisão dele. Mas chegou no WhatsApp, ele... Acabou o culto, meu irmão. Acabou. Isso é desafiador, amados. Ofertar um culto ao Senhor em casa, sem perder a reverência. Essa facilidade do evangelho chegar na minha casa, na sua casa, isso tem alguns pontos que são positivos, mas também tem uns pontos que acabam deixando a desejar, queridos. Jesus sofreu desse mal. No evangelho de Lucas, no capítulo 6, Jesus curou um homem da mão atrofiada em pleno sábado. Olha aí o povo preparado para dar um dislike. Como é que é? Curando no sábado. Jesus fez isso mesmo? Os fariseus e os mestres ficaram furiosos e começaram a discutir entre si, querido, o que eles podiam fazer contra Jesus. Você viu o que ele fez? Curou no sábado, mas a lei diz que não pode. Nós não temos aqui as nossas normas, as nossas regras, a nossa religiosidade nos diz que não pode fazer isso. Dislike para ele. Não gostamos. Eu não concordo. Se a gente for para o evangelho de Marcos, no capítulo 5, Jesus chega ali em Gadara e um homem sai correndo ao seu encontro, processo de demônios. Esse homem estava aprisionado, querido. Esse moço vivia, sabe, andando pela rua nu, morando em sepulcros, acorrentado, se cortando. E Jesus liberta aquele homem da prisão espiritual. E a única coisa que aquele povoado consegue enxergar foi a perca com os porcos. Se você for lá para o texto, no livro de Marcos,
no capítulo 5, no verso 1 ao 20, vai narrar essa história. Jesus chega ali, queridos, e liberta aquele moço daquela prisão, e os porqueiros, os donos do porco, eles saem correndo para avisar, para compartilhar com a cidade. Os jornalistas da época, os dois saem correndo para compartilhar, para contar para todo mundo: olha, Jesus foi lá, libertou o camarada. Estamos assustados porque esse cara estava há um tempo já possesso, e agora ele está livre, ele está arrumadinho, ele está limpo, ele está bem arrumado. Mas é o seguinte: os nossos porcos se foram, todos os nossos porcos se foram. Parece que a preocupação era mais com os porcos, com a perca daqueles porcos, do que com a vida daquele homem, que a vida se liberta, alcançado por Jesus. Jesus sofreu com isso, e aí chega então aquela comunidade, querido, e praticamente não, eles pedem, se você for olhar no texto, eles pedem para que Jesus se retire daquele lugar. Senhor, se retire daqui, por favor, porque você já nos deu um prejuízo imenso. O que adiantou esse moço? Está livre, mas agora a gente está sem os nossos porcos. Foram tudo jogados no penhasco aí, acabou, agora e agora? O que a gente vai fazer? É mais ou menos isso, querido. As pessoas estão vivendo dessa forma, sabe, um evangelho muito superficial, amizades muito superficiais, e eu quero destacar aqui agora alguns pontos desse episódio aqui, no evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 1 aí, querido. Diz o texto que Jesus estava pregando a palavra em Cafarnaum, e rapidamente a notícia se espalhou. Uma multidão ajuntou cercando a casa onde ele estava, e também os 4 rapazes trouxeram um paralítico em sua cama, mas não puderam entrar por causa do grande número de pessoas que ali estava. Toda vez que eu olho para esse texto, eu fico me perguntando qual o nível, qual o vínculo, qual o nível do relacionamento desse paralítico com esses 4 homens. Porque não tem como, não dá para entender, tentar explicar se esses 4 rapazes, se alguém disser para mim que eles não eram amigos desse moço, eu vou tentar, sabe, entender o raciocínio, porque para mim, eu só consigo enxergar aqui esses 4 moços aqui, que pegam esse rapaz, que pegam esse homem paralítico, sobem no telhado, abrem um buraco, amarram uma corda nos 4 cantos da maca, puxa ele para cima, até o telhado, e depois desce ele até onde Jesus estava, só sendo amigo, querido. Alguém que se importava, alguém que se preocupava. Eles acreditavam que se conseguisse levar o seu amigo até Jesus, ele seria curado. Eles ouviam o tempo todo, por onde Jesus passava, eles ouviam o que Jesus realizava, milagres que ele fazia, e eles entendiam que ali era a chance deles de levar o amigo até Jesus. É a nossa oportunidade. A casa estava apertada, não tinha como entrar. Agora eu queria que você tentasse visualizar essa cena comigo. Imagine você, essa igreja lotada, não tem mais um lugar para colocar um ser humano aqui dentro. Vamos contextualizar, olha para essa cena, e de repente você vê algumas pessoas arrancando o telhado dessa igreja, arrancando esse forro, e descendo alguém amarrado pela corda, porque Jesus está aqui, porque eles acreditam que se eles colocarem esse amigo diante de Jesus, ele vai ser curado. Imagina essa cena comigo agora, querida. Tenta visualizar isso agora. Quem eram esses amigos? Qual era o vínculo, o nível desse relacionamento, querido? Esse paralítico aqui, amados, ele simboliza inúmeros amigos que se encontram sem força e sem fé. Amigos meus, amigos seus. Esse paralítico simboliza esse amigo, inúmeros amigos na verdade, gente que está com paralisia espiritual, que estão desejosos por alguém que lhes estenda a mão, e lhes dê uma força, e lhes coloque na frente, ou frente a frente com Jesus. Pessoas que estão desejando, sabe, ter um encontro, mas que não têm força. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé dele, se dirigiu ao paralítico. Eu queria que você se atentasse para isso aqui. Jesus não olhou para a fé do moço, Jesus olhou para a fé dos amigos. Diz o texto que Jesus, vendo a fé deles, se dirigiu ao paralítico. Que tipo de impacto nossa amizade e fé tem causado na vida das pessoas? A nossa fé tem causado do que tipo de impacto, querido? Porque
diz o texto que Jesus, vendo a fé deles, operou o milagre. Se Jesus olhar para mim e para você hoje, para a minha fé, para a tua fé, qual é o impacto que isso vai causar na vida dos nossos amigos? Será que Jesus pode operar o milagre através de mim, através de você, olhando para a nossa fé? Na cabeça desses amigos aqui, querido, tudo seria resolvido com uma cura. Para eles era uma questão de ser curado, era a questão dele levantar daquela maca. Infelizmente a igreja de hoje, dos nossos dias, ela está agindo assim, querido, levando os amigos simplesmente para ter um problema solucionado. Eu costumo dizer que é um momento miojo da fé. Olha, vem para Jesus que Ele pode abrir uma porta para você. Vem para Jesus que Ele pode realizar os teus sonhos. Vem porque Ele pode te curar, Ele pode te restaurar. Esse é um momento miojo da fé, aquela coisa instantânea. O Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é muito mais do que uma bênção, do que um favor, do que um carro novo, do que uma casa nova, do que sonhos alcançados. Tem muita gente que está alcançando sonhos aí, querido, de uma vida inteira, mas que Deus nunca foi o centro da atenção, Deus nunca foi a prioridade desses sonhos. Que igreja é essa que vive hoje, nos nossos dias? O que a igreja está fazendo hoje, querido, infelizmente, é marketing, sabe? Marketing barato e ainda usando o nome de Jesus. O que nossos amigos precisam, amados, é conhecer a verdade e o caminho. Sabe, não tem nenhum pecado em você falar para o teu amigo assim: olha, vamos lá na igreja, porque Deus tem uma palavra para você, Ele pode te curar. Não tem nenhum pecado nisso, desde que você fale para Ele: olha, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te curar, mas Ele quer que você se arrependa, para que você vá morar no céu e não passar uma eternidade no inferno. É isso que é evangelho, querido. O evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho, sabe, muito barato, aonde parece que Jesus virou um produto de prateleira, aonde a gente, sabe, aquele termo que a gente usa assim: olha, quem quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Quem dá mais? Quem dá mais? Levanta a mão, quem dá mais? Jesus está aqui hoje, levanta a mão, quem dá mais? Aceita Jesus, aceita Jesus. Meu querido, quem somos nós para aceitar a Jesus, que um dia nos amou e nos aceitou mesmo sendo pecadores? Quem sou eu? Quem é você para dizermos assim: eu aceito a Jesus? A pergunta certa seria fazer: Senhor, o Senhor me aceita? Mesmo eu sendo pecador, mesmo sendo esse trapo aqui que eu sou, o Senhor me aceita? O Senhor consegue me perdoar? Bênção, querido, provisão é resultado de fidelidade, de obediência. Deuteronômio fala sobre isso. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão. O que acabamos de cantar aqui agora é profético, que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas a gente precisa parar, querido, para obedecer, sabe, obedecer a palavra. Não vamos viver, sabe, não vamos inventar coisas. Tem muita gente tentando inventar coisa, sabe. Tem tanta coisa na internet que assusta quando se trata de igreja. Eu não estou nem falando de mundo não, gente, porque do mundo a gente não espera nada. Mas quando você olha para a igreja dos nossos dias, essa igreja brasileira que inventa tanta moda. Esses dias atrás eu vi um pastor com uma marreta, parecia o Thor, e ele dava umas marretadas na cabeça dos irmãos, e caía um aqui, caía um ali. Eu falei: meu Deus, que evangelho é esse que está sendo pregado? Que evangelho é esse que as pessoas estão ouvindo? Que fé? Qual é o impacto que está causando, querido? Qual é o impacto que a minha fé, que a sua fé tem causado nas pessoas? Nós fomos chamados para compartilhar, querido, a nossa fé. Todos nós temos amigos que precisam de Jesus. Todos nós. Quanto realmente nos preocupamos e até que ponto estamos dispostos a levá-los a Jesus? Nós estamos dispostos a isso, querido? Nós temos amigos que só vão chegar a Jesus, querido, literalmente puxados por uma corda. Nós temos amigos que só vão chegar diante de Jesus se nós carregarmos eles, se nós carregarmos a maca deles,
se encararmos o desafio de subir no telhado da vida e lançarmos a corda e puxá-los. Agora entenda uma coisa, não venha com a conversa de que, pastor, a salvação é individual. Eu sei, querido, a salvação é individual, cada um tem que confessar, aquele que confessar o nome de Jesus, esse será salvo, aquele que crê, querido. Mas não venha com essa conversa de que a salvação é individual, porque eu e você podemos colocar muita gente no caminho do céu. Mas facilmente a gente olha para alguém que não faz as nossas vontades, alguém que não atende a nossa necessidade, as nossas vontades, a gente olha e fala bem assim: isso aí eu lavo minhas mãos, cansei, já falei do Evangelho, já fiz o que eu tinha que fazer, usa até a Bíblia, né? Sacudi a poeira do pé, acabou, quase que só falta falar assim, está entregue para Satanás, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, só falta isso. Queridos, Evangelho vai muito além disso. As pessoas precisam conhecer o Deus que eu e você servimos. As pessoas precisam ver em nós, e não só ouvir da nossa boca, porque pregar é a coisa mais fácil. Desculpa, querido, se você não concorda comigo, mas pregar é fácil, pegar um microfone e pregar é fácil, mas viver aquilo que se prega, e deixar que as pessoas sejam impactadas por esse Evangelho que é vivido e que não é pregado. Você sabia que tem muitas pessoas que vão conhecer Jesus, que vão ser transformadas por Jesus, que nunca vão ouvir o pastor Antônio, nunca vão ouvir o pastor Arlindo, mas por conhecer a irmã Maria, a irmã Josefa, a irmã Lúcia, o irmão João, o irmão José, que nunca pegou em um microfone, mas a vida dele inteira foi anunciando Jesus. Pregando? Não, com atitudes. Atitudes, querido. Isso sim é o Evangelho, esse Evangelho que nós precisamos viver, amados. Tem muitos amigos precisando, querido, que os seus telhados da cegueira espiritual sejam arrancados. Para agora por alguns segundos e pensa num amigo seu agora. Você sabe que está numa vida difícil, completamente com a vida destruída. A vida está completamente destruída. Talvez é um parente seu, talvez é um cunhado seu, talvez é um tio, um avô, talvez é um filho seu. Sabe que eu acho interessante? Às vezes eu olho alguns pais que eles dizem bem assim: eu entrego para Jesus, eu não aguento mais, eu lavo as minhas mãos. Que triste, querido. Que coisa lamentável a gente ouvir isso às vezes da igreja. Da igreja. Essa igreja que eu e você fazemos parte, querido. Muitos amigos estão precisando, querido, de pessoas como eu e como você, que entenderam o que é o Evangelho, do que é viver em Cristo, para que esses telhados da cegueira espiritual sejam arrancados, querido. Eu e você já fomos paralíticos na fé um dia, querido. Eu já fui. Você consegue imaginar o pastor Antônio hoje com seus 85 quilos, está aqui arrumadinho, mas você consegue imaginar o pastor Antônio por volta do ano de 94, 93, eu sou ruim de data, gente, a minha esposa toda vez ela fala assim: amor, tu errou o ano. Toda vez eu erro o ano. Mas você consegue imaginar o pastor Antônio, lá pelos anos 90 e alguma coisa, pesando 51 quilos, usuário de droga, jogado na rua para um lado e para o outro, passando de 15 a 20 dias sem dormir, jogado numa calçada? Eu fui um paralítico na fé, querido, que alguém precisou estender a mão para mim, alguém precisou olhar para mim com amor, e o amor de Cristo, o amor que não julga, o amor que não condena, o amor que não acusa. Hoje nós passamos perto de alguém na calçada jogada, a gente olha e a gente já faz 1000 perguntas, questionamentos, julgamentos. Está nessa vida porque não presta, está nessa vida porque, sabe, não quer nada com nada, está aí porque não tem vergonha na cara, está aí porque não tem força de vontade. Não está não, querido, ele está ali porque o pecado dominou a vida dele, e nós, a igreja, estamos agindo assim como o mundo. Não agimos com misericórdia, não agimos com graça de Deus, querido. Eu já fui um paralítico na fé, queridos, completamente perdido nas drogas. Muito novo eu comecei a beber, eu entrei no alcoolismo muito cedo, e não foram poucas as vezes que minha mãe
teve que me pegar no chão. É nojento que eu vou falar aqui, mas quantas vezes minha mãe teve que me pegar na cama ou no chão, com a cara deitada no vômito, todo sujo, fedido, e dar banho, trocar minha roupa e me colocar na cama de novo. Mãe é um bicho sobrenatural, desculpa. Mãe é um bichinho assim sobrenatural, sabe? Porque quando nós somos em 7 irmãos, e eu lembro de um dia que eu cheguei em casa, completamente drogado, bebo, e naquele dia eu tive a infelicidade de querer dar um soco na minha mãe. E eu falo que primeiramente Deus não permitiu isso, e depois um amigo meu, que era mais louco que eu, pulou na minha frente e me segurou. Mas naquele dia eu estava tão doido, que eu cheguei em casa, minha mãe, ela tinha um hábito, minha mãe, ela batia, irmão, com as costas da mão assim, ó, imagina. Se você levar um tapa com a palma da mão, esse negócio já dói, já arde. Agora você imagina levar com esses ossinhos aqui, irmão. E naquele dia eu fiquei cego, completamente cego, e eu fechei o punho, e eu fechei mesmo com vontade, para chegar nela e moer ela. Essa era a minha vontade. Eu era um paralítico na fé. Essa era a minha vontade, de esmurrar minha mãe. Deus não deixou, querido. Naquele dia eu fui chutado para fora de casa. Meus irmãos, literalmente, eu fui por baixo de chute. Meu irmão me chutou, me jogou para fora do portão. Eu era um paralítico na fé, onde a minha família não acreditava. Ninguém podia deixar R$1, sabe, em cima de um rack, em cima de uma geladeira, porque eu passava e pegava R$2, R$1. Ninguém podia deixar uma moeda em cima ali, que eu estava passando e pegando. Parecia o catanico, né? Passava e pegava, ninguém deixava nada ali. Ninguém acreditava, ninguém dava valor. Você consegue imaginar esse Antônio de alguns anos, olhando para esse Antônio aqui hoje? Não sou melhor que ninguém. Não, mas o que me faz ser quem eu sou hoje é Cristo Jesus, que um dia me aceitou. Não fui eu que aceitei Ele, foi Ele que me aceitou, da forma que eu vivia, da forma que eu tinha escolhido. As minhas escolhas me levaram para esse caminho. Talvez eu já falei isso aqui, querido, rapidamente, só dar uma pincelada aqui. Eu venho de uma família onde minha mãe era chefe de centro espírita, e o primeiro a ir para Cristo lá em casa fui eu. Nós somos em 7 irmãos, imagina a luta que foi. Eu, o filho caçula, chegar em casa e falar: mãe, agora eu sou crente, porque é a linguagem, né, que a gente usa, né? Agora eu sou crente. Você imagina a luta, a barra que eu enfrentei. Mas hoje, fechando aqui esse assunto, para a gente ganhar tempo, hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu sou pastor Júlio, em Pimenta Bueno, pastor Júnior, a pastora Cida aqui na Quadrangular, mas o pastor Idário, mais um irmão que não é pastor em Porto Velho, mas que auxilia a esposa que é pastora. Eu tenho já sobrinhos que já estão servindo na obra, e Deus tem aperfeiçoado a obra dele em nós, porque um dia Ele nos amou primeiro, porque um dia Ele nos aceitou. Mas eu lembro exatamente que alguém precisou lançar uma semente, alguém precisou, sabe, arrancar o telhado da cegueira espiritual que estava na minha vida, para que a minha família fosse alcançada. Eu nunca me esqueço disso. Do lado da minha casa tinham alguns crentes da Assembleia de Deus, e eu detestava crente, eu odiava crente com toda a minha força. Mas eu, menino de tudo, eu gostava do quê? De festa. Eu gostava de ir para o batismo por causa da tomar banho no rio. Eu gostava de ir para o batismo porque tinha tubaína e pão com mortandela. Era isso que eu gostava. Falar que tinha um batismo, eu corria. Tô dentro, aqueles caminhãozão que é cheio de crente em cima. Nunca me esqueço dessas cenas. Mas eu nunca quis me render ao Senhor, ao que Ele tinha para mim. Mas eu tenho consciência de que aquelas pessoas lançaram sementes na minha vida, que fizeram com que algumas telhas se abrissem, para que os meus olhos pudessem ver o Senhor. Ali, eu tenho convicção de ali que algumas coisas começaram, sabe, a acontecer, algumas coisas foram sendo mexidas ali. Queridos, talvez você tenha alguns amigos na condição desse paralítico aqui, que não consegue caminhar sozinho. Não vamos esperar para estender a mão para os nossos amigos na hora de pegar no caixão dele.
na alça do caixão. Você já viu essa cena? Na hora que alguém muito querido morre, o que não falta é amigo para pegar na alça do caixão. Mas eu fico me perguntando, do que adianta isso agora? Se não conseguimos levar eles até Jesus enquanto é tempo, carregar o caixão, além dele ser pesado, vai ter um outro peso, um peso de remorso. Eu podia ter falado, eu podia ter conversado, eu podia ter amado mais, eu podia ter dado um pouco mais de tempo para ele, sentado, ouvir um pouco mais. Mas hoje, querido, as amizades estão tão superficiais, que as pessoas se juntam em frente de casa, e é interessante, se você sair daqui da igreja daqui a pouco, você vai passar em frente a algumas casas, e algumas lanchonetes, restaurantes, bares, vai ter 5, 6 pessoas ou mais, cada uma com o celular na mão. O cara tem 5.000 seguidores, mas ele não tem um amigo de verdade. Talvez aquele cara está ali na mesa, conversando com alguém lá do outro lado do mundo, está falando assim: olha, a minha vontade hoje é acabar com a minha vida, a minha vontade hoje é de me suicidar, a minha vontade hoje é de acabar com tudo. Falando com alguém lá, porque não tem alguém do lado dele que tem capacidade para ouvir, para dar um tempo, e tempo de qualidade. Quem são os teus amigos? Eles podem olhar para você, querido, a sua fé, a forma que você vive, a forma que eu estou vivendo esse evangelho que eu estou falando aqui, ela tem causado esse impacto que gera mudança na vida das pessoas? Ou nós, essa igreja de hoje, está gerando só uma geração consumidora da fé, uma geração que consome, sabe, Jesus como se ele fosse um produto de uma prateleira? Quem somos nós? Que igreja somos nós, amados? 2 Coríntios diz bem assim, amados, no capítulo 5: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Ele confiou, não foi só para o pastor Arlindo. Eu vou ler de novo, escute isso. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Deus quer usar a sua vida, querido. Não lava as mãos não. Não lava a mão não. Talvez você desistiu do teu irmão, do teu cunhado, do teu tio, do teu avô. Talvez o teu tio está jogado na rua, no alcoolismo, na droga, e você disse assim: olha, eu lavo a minha mão, não aguento mais. Não desiste não, querido. É uma alma. E Cristo, Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar. Não é através do pastor Antônio, não é através do YouTube, que está sendo transmitido agora. Deus quer alcançar essas vidas, se revelando a eles, através da tua vida, da forma que você está vivendo o Evangelho hoje. Deus quer se revelar, Deus quer causar impacto na vida das pessoas. A partir de você, não é necessário você ter um microfone na sua mão, não é necessário você ter um violão, uma bateria, um teclado, nada disso. Tudo isso aqui são ferramentas que facilitam e abençoam, facilitam o nosso culto. Mas entenda uma coisa: tem pessoas que não vão colocar o pé aqui na igreja, talvez nunca colocaram o pé aqui no templo, querido, mas que está de olho em você, está olhando para você, como você vive, como você fala. Ela não está ouvindo o que o pastor Arlindo, o que o pastor Antônio fala, ela está ouvindo o que a tua vida prega, o que a tua vida fala. Todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Se hoje eu e você estamos aqui, querido, é porque alguém compartilhou de sua fé em Jesus conosco. Eu só quero lembrar que fomos restaurados com um propósito, para que compartilhássemos a fé em Jesus. Tem uma frase de um pastor da Igreja Batista das Nações que me chamou muita atenção. A frase é do pastor Everaldo Ferreira, da Igreja Batista das Nações. Ele diz o seguinte: o que torna uma igreja forte ou fraca não é o seu tamanho, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos
entre as pessoas e Deus, as pessoas e o seu próximo. Para a gente encerrar então, eu te faço uma pergunta: quando a pandemia passar, na verdade é uma afirmação, quando a pandemia passar, teremos muitos amigos paralíticos na fé. Vai ter muita gente precisando de uma mão estendida, que alguém literalmente jogue uma corda e o puxe e leve diante de Jesus. Quando tudo isso passar, será que Deus pode contar comigo, com você, querido? Sabe, hoje tudo está caindo na conta da pandemia. Eu não fui para o culto por causa da pandemia, porque tenho medo, mas o mercado está lotado, o futebol está voltando tudo normal, a lotérica está lotada, a frente da Caixa Econômica está lotada, mas o culto é perigoso demais. Tem algo muito perigoso na igreja. E aí tem pessoas que estão sendo paralisadas, se tornando paralíticas na fé, a fé completamente seca, querido. E aí, amados, Deus conta comigo e com você. Eu gosto muito de um texto lá de Gálatas 6. Por favor, vou pedir que você fique de pé. Eu já estou encerrando, eu disse que eu seria breve. Eu aprendi a lição, viu, pastor Lindo? Eu quero convidar aqui o Ministério do Louvor. Eu não vou aqui me alongar, mas eu gosto muito de um texto lá de Gálatas 6, no capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim: olha, irmãos, escute isso aqui, querido. Irmãos, se alguém entre vocês pecar, se alguém entre vocês falhar, vocês, olha a responsabilidade, querido, que Cristo nos colocou. Se alguém entre vós pecar, vocês que são espirituais, tratem eles com mansidão, porque amanhã pode ser um de nós aqui, querido. Vai ter gente sendo paralisada na fé, se esfriando na fé. Essa paralisia espiritual está pegando muita gente. E eu tenho dito lá na igreja sempre que essa pandemia, desculpa que talvez seja um pouco até pesado o que eu vou falar, essa pandemia é uma coisa do inferno, querido, que veio não só para roubar a saúde física, mas a saúde emocional de muita gente. Que quando essa pandemia passar, vai ter um monte de gente paralítica na fé, sem rumo. Que Cristo conta comigo e com você, querido, para estender a mão. Talvez é fácil para mim e para você olhar e dizer assim, para alguém na rua, né? Você toca alguém lá no mercado e fala bem assim: ô irmão, você está desviado, é? Ei, não estou te vendo na igreja mais, irmão. Desviou? O que aconteceu? É muito fácil, né, querida? As cobranças, mas amar, deixar Cristo se revelar em nós, através de nós. Sabe, eu sempre digo que disciplinar alguém é a coisa mais fácil do mundo. Pastor Lindo, disciplinar alguém, isso, em uma época, alguns anos atrás, usava muito isso, excluir, né? A gente pegou um negócio desse, né? Onde as pessoas eram até excluídas da igreja. O irmão pecou, reunia lá o conselho e o irmão está excluído da membresia, não participa mais de ceia, não canta, não toca, não faz nada, está excluído. Eu sempre digo que o desafio dos pastores desse século, o nosso desafio, e quando eu falo pastores agora aqui, eu estou falando, querido, não só de mim, do pastor Arlindo, mas você que é líder de um grupo familiar, de uma aprisca, você que talvez nunca pegou no microfone, mas que pastoreia pessoas no dia a dia, sabe, disciplinar alguém, excluir alguém é muito fácil, mas discipular alguém, pregar ele, jogar a corda, e nem que seja arrastado, levar ele até a presença de Jesus, isso dá trabalho, vai exigir esforço, você vai ter que suar, querido, porque alguns literalmente vão sentar no chão que nem menino birrento, e vai cruzar os braços e cruzar as pernas, e vai dizer assim: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de evangelho, eu não suporto mais falar de igreja, eu não aguento mais falar, porque é isso, é o retrato
sociedade que está tomando a versão de igreja, de evangelho, de crente. As pessoas estão cada vez mais se fechando para o relacionamento com o Cristo. A gente ouve muito, sabe aquela frase assim: olha, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não suporto a igreja. Aí eu fico pensando, imagina que se eu chegasse para o pastor Arlindo e dissesse: pastor Arlindo, eu te amo, cara, sou seu fã, mas eu odeio a Sandra. Qual seria a sua reação? Como você ia receber essa mensagem? Agora você imagina Cristo ouvindo de muitas pessoas que falam assim: olha, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, mas eu não suporto a noiva dele, eu detesto a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Não toque nela, querida. Quando você ouvir alguém tocando na igreja, diga para ele: ei, cuidado com quem você está tocando, é a noiva dele. A noiva é dele. Esse é o evangelho que a gente está ouvindo por aí, amados. Que as pessoas estão se esfriando, se esgotando. Tudo que elas precisam é de alguém que está disposto a acreditar, estender a mão. Os teus amigos precisam de você, querido. Os nossos amigos, os nossos familiares. Cantamos tantas canções bonitas dizendo assim, né? Lembrei de uma canção aqui agora: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor. Eu fico pensando como é que a gente pode cantar uma música como essa, se tem tanta gente perdida ainda, talvez na nossa casa, na nossa família. A gente está cantando vem Jesus, parece que assim, sabe, o anseio nosso é que seja atendida a nossa necessidade. Eu não suporto mais, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais, o que importa é que o Senhor venha e arranque tudo isso de mim. Mas eu não penso que na minha própria casa tem alguém que ainda não se rendeu ao Senhor, e eu estou cantando vem, Maranata, vem, vem, vem logo Jesus. Não me importa quem está perecendo, quem está morrendo, o que importa é que o Senhor venha para mim hoje. Quem são os amigos, queridos, que podem contar comigo e com você? Será que os nossos amigos podem contar conosco? Qual é o vínculo da sua amizade? É só nível WhatsApp? É só nível like e dislike? O pastor Antônio postou um negócio aqui no Instagram dele, eu não gostei, dislike. Pastor Antônio falou um negócio aqui, eu não gostei, já sei. Eu vou bloquear ele. Já sei, eu vou restringir ele. Porque aí ele pode ver o meu story e tudo, mas ele não pode comentar. Porque eu sei que se ele ver meu story, ele vai comentar alguma coisa, então ele está restringido. Mas esse aqui eu vou bloquear ele. Querida, que eu e você possamos fazer a diferença nessa geração ainda. Que não seja preciso que se levante outra geração, mas que o Senhor Jesus possa contar comigo e com você, para que o telhado de muita gente, esse telhado que tem cegado muitas vidas, possa ser arrancado. Talvez algum literalmente puxado pela corda, mas que o Senhor possa contar comigo e com você. Você está disposto a isso? Levante sua mão para o céu se você está disposto a isso. Você entendeu essa mensagem, querido? Ele pode contar contigo? Jesus pode contar. Olha o compromisso que eu e você estamos fazendo hoje. Ele pode contar conosco, amados, amém? Para arrancar o telhado da cegueira de muita gente, para de repente amarrar uma corda na cintura e puxar o camarada e falar vem, mas com amor, vem, vem. Cristo te chama, Ele te ama.